Se é o rio da vida 1, isso quer dizer que existe o rio da vida 2. E o rio da vida 2, ele é mais importante do que o rio da vida 1. Só que para você poder entender o rio da vida 2, você tem que escutar o que significa o rio da vida 1. Então o tema de hoje, eu não termino hoje, eu termino amanhã. Eu vou fazer apenas uma introdução e você vai poder compreender melhor o que nós vamos analisar hoje. Amanhã, a parte principal, e eu creio que a mais importante desse tema, é a que nós vamos analisar amanhã à noite. Nós vamos ler um capítulo que muitas pessoas consideram complicado. Talvez quando você estiver escutando ou acompanhando a leitura, você vai dizer no seu coração: misericórdia, o que o pastor vai falar de uma leitura que parece ser tão complicada. Não se preocupe. Se você achar que a leitura é difícil e complicada, até amanhã você vai entender tudo. Nós vamos buscar da forma mais simples e prática possível transmitir os princípios que estão aqui, tá certo? Eu sou apaixonado por esse capítulo e ele diz muita coisa para mim. E eu nesta noite vou começar a compartilhar algumas das coisas com vocês. Mas antes da leitura, sentado como você está, vamos fazer uma oração. Grande Deus, nós te agradecemos por esta semana de enriquecimento espiritual. Estamos orando pelo Espírito Santo, que o Senhor nos batize, que o Senhor nos encha com o poder dele, que ele venha como chuva serôdia sobre a nossa vida pessoal e também de forma coletiva sobre a tua igreja local e a igreja mundial. Estamos orando pelo seminário sábado, o mais importante. Ajuda-nos a organizar a nossa agenda, ajuda-nos a nos preparar da melhor forma para vir sábado aqui e desfrutar de uma experiência inesquecível e começar a viver uma nova etapa em nossa relação contigo. Oramos por sexta-noite, pela Santa Ceia. Prepara nosso coração e abençoa tudo que está sendo organizado, que esta Santa Ceia, ela alcance os teus sonhos e propósitos para o nosso viver. Estamos orando também pelos batismos, as pessoas que estarão se casando com Cristo no sábado à tarde. Senhor, traz essas pessoas, as convence, as prepara, ou nos leva até elas e nos dá alegria de terminarmos essa semana com a maior de todas as festas, o casamento de pecadores com Jesus. Estamos orando pela reforma dessa igreja, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre os mordomos fiéis, e gera em nós espírito de dadivosidade, de gratidão, e usa-nos como canais de bênção para fazer deste templo o templo mais bonito desta cidade. Agora que vamos estudar a tua palavra, nós queremos escutar a tua voz. Que fale Deus e se cale o homem. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 em diante. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, o filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, de um ao outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Versículo 12. Então, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer, não fenecerão a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Palavra de Deus, amém? Talvez você está pensando: que lição haverá para a nossa vida de uma leitura aparentemente tão confusa e tão complicada? Eu buscarei, da forma mais simples e prática possível, traduzir o que nós acabamos de ler. O que acabamos de ler trata de uma visão. Os elementos de uma visão são representativos e simbólicos. Nessa visão, Deus tomou o seu profeta e ele levou a um lugar aonde ele viu o altar do santuário. E deste altar ele percebeu que saía uma pequena quantidade de água. E essa pequena quantidade de água, ela tinha uma trajetória definida. A trajetória seria passar pelo deserto, com o objetivo de chegar aonde? De chegar ao Mar Morto. E naquela visão, ele é transportado ao deserto. E um homem diz assim: mede 1000 côvados. E ele mediu, e a quantidade de água alcançava onde? Chegava nos tornozelos. Então ele percebeu que aquela pequena quantidade de água que saía do altar do santuário e que passava pelo deserto, ela estava em aumento, ela estava crescendo, porque o homem disse outra vez: mede 1000 côvados, e ele mediu e a água chegava onde? Nos joelhos, estava crescendo. E outra vez diz assim: mede 1000 côvados, e ele mediu, e agora a água chegava onde? Na cintura. E ele percebia que crescia, e de forma rápida. E de repente ele olhou e ele se deu conta que agora não era um pequeno córrego, havia se transformado em um grande e extraordinário rio, um poderoso rio. E ele se torna um rio quando se encontra com o Mar Morto, e ele entra no Mar Morto. E o que é que acontece quando este rio chega no Mar Morto? Acontece uma transformação. Tudo que é salgado se torna doce, e aonde está a morte entra a vida. Aí diz que quando o rio ele entra no Mar Morto, então o Mar Morto começa a produzir peixes em grande quantidade, e as árvores que estão ali próximas ao Mar Morto, elas também começam a produzir frutos em abundância. De maneira simples, assim seria o que nós acabamos de ler. Bom, nessa noite eu quero analisar apenas 2 elementos desta visão, os elementos principais. Mas eu quero adiantar para vocês que eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é má mesmo. Pense numa notícia ruim. Ela chega a ser até deprimente.
Então eu tenho esta noite para dar a vocês uma notícia ruim, má. E tenho também uma boa notícia. E a boa notícia é muito boa. Pense numa notícia boa. E eu quero que vocês escolham. Eu começo pela boa ou pela má notícia? Má. Pelo quê? Má. Estão seguros? Quantos querem que eu comece pela má notícia? Levanta a mão. Mas por que começar pela má notícia? Depois você refresca a gente. Uma boa notícia. Para ninguém ir para casa deprimido. Isso mesmo. Parabéns. Eu também faria assim. E como eu já conheço um pouco desse auditório, e como eu sabia que vocês são pessoas inteligentes, então eu já deixei ali preparado a má notícia. Vamos começar pela má notícia. A má notícia, ela faz referência ao primeiro elemento dessa visão, um dos elementos, melhor dito, o Mar Morto. Nessa visão, nós vimos o Mar Morto. E eu quero começar falando sobre ele. O Mar Morto no Antigo Testamento era símbolo de quê? Quando você estuda a questão da história do Mar Morto e o que os comentaristas bíblicos do Antigo Testamento falam do Mar Morto, existem algumas declarações nada agradáveis. Havia uma parte do Mar Morto que era considerada depósito de lixo. Eles jogavam dejetos fisiológicos, eles jogavam animais mortos e jogavam todo tipo de lixo. Então havia uma parte do Mar Morto que era pura podridão. Havia um cheiro terrível. E se você construísse uma civilização próxima ao Mar Morto, e se você precisasse construir um sistema de esgoto, você canalizaria para onde? Para o Mar Morto. Então as civilizações que estavam ali próximas, os nômades, normalmente eles faziam do Mar Morto um depósito de lixo. Então havia uma parte horrível que era podridão pura, um lugar mal cheiroso, desagradável, de um aspecto nada bom. E este Mar Morto, nesta visão, ele está representando algo. E o que representa o Mar Morto? O Mar Morto, ele representa o coração do homem que não vive debaixo do governo do Espírito de Deus. A palavra de Deus não poderia encontrar um símbolo mais adequado para poder descrever o coração do homem que não está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Essa não era a condição original do homem. A Bíblia diz que nós fomos criados como seres espirituais. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser espiritual. Mas na história do homem entrou o pecado. E o pecado trouxe um vírus desgraçado, um vírus miserável chamado egoísmo. E lá em Gênesis capítulo 6, no início da Bíblia, no versículo 5, depois de falar da descrição da entrada do pecado, então Moisés ele escreve: e viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Toda, T-O-D-A, a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então quando o homem pecou, houve uma degeneração. O ser espiritual foi transformado em um ser carnal. É como se uma fonte de água doce, ela fosse transformada em uma fonte de quê? De água amarga. Porque entrou esse vírus desgraçado, o vírus do egoísmo. Quando você faz um estudo na Bíblia sobre o egoísmo, ou nos livros da minha escritora predileta, que se chama Ellen White, quando você busca estudar o egoísmo, você vai se dar conta que o egoísmo é a mãe de todas as maldades, de todos os pecados e desgraças que existem na terra. E esse vírus contaminou o coração do homem. E lá em Tiago capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte?
Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a condição do coração do homem que não está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 15, Jesus diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ele está falando da condição do pecador, do ser humano que nasce neste mundo de pecado. Seu coração é como um mar morto, é como uma fonte de água amarga. E eu quero fazer uma pergunta a vocês: nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Vocês estão acordados? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Quem nasce no Brasil é o quê? Quem nasce no Japão. E quem nasce no mundo de pecado? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos no mundo de pecado. E como nascemos no mundo de pecado, nós herdamos uma natureza que é contrária à natureza de Deus. Você já nasce com o coração de mar morto. Eu não sei se vocês já escutaram alguma vez a história. Faz alguns anos eu li uma história, era uma lenda, é uma história contada para crianças, de um sapo que estava querendo atravessar uma lagoa. Ele olhou para o seu lado e viu que havia um escorpião que também queria atravessar a lagoa. E aí o escorpião olhava para frente, olhava para os lados, e estava, claro, muito receoso e temeroso de entrar no lago. E de repente o escorpião vê o sapo e se aproxima do sapo, e usando toda a argumentação possível diz: sapinho lindo, você vai atravessar o lago, não é verdade? O sapo: sim. Você pode me dar uma carona? E o sapo olhou para o escorpião e disse: você está louco? Como é que eu vou colocar um escorpião aqui nas minhas costas? Como é que eu vou dar carona para um escorpião para atravessar o lago? Eu não sou um sapo suicida. E o escorpião disse: eu tampouco sou um escorpião suicida. Você acha que eu vou lhe dar uma picada? Se eu lhe der uma picada, você morre, eu também. Eu não sou doido. Você é um sapo mau. Por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E pela insistência do escorpião, o sapo sobe, miserável. E aí o escorpião subiu ali nas costas do sapo, e o sapo começa a atravessar a lagoa, levando o escorpião. E quando ele está na metade do lago, o escorpião dá uma tremenda, uma baita de uma ferroada no sapo. E o sapo, claro, ele começa a sucumbir, ele começa a morrer afogado. O escorpião cai para o outro lado também, está ali morrendo afogado. E o sapo, com as suas últimas palavras, em desespero, ele pergunta: por que você fez isso? Ele está vendo o escorpião morrer também. E o escorpião lá sucumbindo diz: é porque esta é a minha natureza. Eu sou escorpião. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Nós que nascemos neste mundo de pecado, nós herdamos um coração de mar morto. E esse coração é mau. Uma fonte amarga não produz água doce. Os seus atos de bondade, meus atos de bondade, separados do Espírito de Deus, são como trapos de imundície. Eu falei hoje pela manhã, eu disse quais são os melhores homens do Brasil. Os melhores homens do Brasil são os políticos em época de política. Pense num povo bom, pense em santos homens. Os atos de bondade do homem separado do Espírito de Deus, eles são movidos por coisas que não agradam a Deus. Eles estão impregnados pelo egoísmo. Existe um livro que eu sou apaixonado por ele, e eu creio que todo cristão deveria ler esse livro pelo menos 100 vezes. É o livro Caminho a Cristo. Você pode baixar esse livro por internet. É um livro pequeno. Eu já li umas 25 vezes, falta só 75. E eu recomendo você a ler esse livro. E no livro Caminho a Cristo, a autora diz assim: o homem, ele foi originalmente
dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, seus desejos eram como? Mas por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que lhe foi impossível, pela sua própria força, resistir ao poder do mal. É-nos impossível por nós mesmos escapar do abismo do pecado em que estamos mergulhados. O nosso coração é ímpio e não podemos o quê? Transformar. E olha o que diz: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. A degeneração que o pecado trouxe ao coração do homem não se resolve com uma faculdade. Não é uma faculdade de educação, não é uma faculdade de psicologia, nem tampouco de teologia. Não é a cultura, a educação que pode transformar o coração de um pecador em um coração de um santo filho de Deus. No início do meu ministério, Deus buscou deixar isso muito claro para mim. Eu era pastor no interior, lá no Ceará, e eu tinha muitas igrejas, e havia uma igreja que era principal e havia uma líder. Essa mulher era uma grande líder, e seu esposo não era membro da igreja, era uma líder da escola sabatina, uma bênção para a igreja, mas seu esposo não era da igreja. Mas seu esposo era uma pessoa muito educada, era um cavalheiro, uma pessoa muito agradável. Pense em uma pessoa agradável. Aquele homem conquistou nosso coração, nós nos tornamos amigos. Algumas vezes eu e a minha esposa, nós saímos para jantar com aquele casal, e ele dizia assim: pastor, eu não sou da sua igreja, mas eu tenho os meus princípios muito bem definidos. Família, trabalho, trabalho, família. Eu vivo por trabalho, casa, casa, trabalho. E não existe nada mais importante que a minha família. Minha família é prioridade. Os meus valores estão muito bem definidos. E se passaram os dias, e em uma ocasião eu estava em casa quando eu escutei a campainha tocar. E alguém tocava muito freneticamente, alguém parecia estar nervoso. E quando eu saí e olhei, lá fora estava a irmã, a esposa daquele homem. Mas ela estava com seus cabelos todo assanhado, sua roupa estava fora de lugar, ela tremia, estava muito nervosa. Eu olhei para ela e perguntei: o que aconteceu, minha irmã? Você foi atropelada? Ela disse: pastor, a sua esposa está, eu quero falar com vocês, por favor. Sim, a minha esposa está. E eu abri o portão rapidamente e ela entrou. Pastor, eu acabo de chegar em casa e eu encontrei meu marido com a minha prima na cama, meu marido em adultério. Pastor, eu não aguentei. Quando eu vi aquele miserável, eu fui para pegar aquele miserável, para bater nele. Como é possível? Mas o pecador miserável fugiu, mas ela não, pastor. Eu consegui pegá-la pelo cabelo, eu a derrubei no chão, e quando eu estava arrancando seus cabelos, eu me lembrei que eu era diretora da escola sabatina. Então ela disse: aí naquele momento, pastor, algumas coisas passaram na minha cabeça. Sabe o que foi que eu pensei? O que eu posso esperar desse homem, do meu marido, que não aceita o governo de Deus no seu coração? Desse homem que não lê a Bíblia, desse homem que não ora? O que eu posso esperar da minha prima que não crê em Deus, que é ateia e que não crê em Deus? Mas eu era uma serva de Deus, eu sou uma serva de Deus. Então aquela atitude não correspondia para mim. O que eu estava fazendo ali? Então eu busquei devolver, colocar cada cabelo no lugar. E eu pensei: eu vou lá falar com o meu pastor. Eu preciso que o meu pastor ore por mim. Então aquela mulher tremendo, ela chega na minha casa e ela diz: por favor, pastor, ore por mim. Sabe, irmãos, eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava começando meu ministério. Aquele homem não, aquele não. Um homem educado, um cavalheiro, um homem que dizia: eu tenho meus valores muito bem definidos, não existe nada mais importante que a minha família.
traindo sua esposa na sua própria casa. O pensamento diz que a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes, não podem transformar o mar morto, o coração de um pecador, em um coração de um santo. Não é uma faculdade de teologia, não é haver nascido em uma igreja, não é ter um título em uma igreja. Eu estava alguns anos atrás realizando uma semana de oração no Chile. Eu estava hospedado em um hotel, e todos os dias de manhã eles colocavam um jornal ali debaixo do hotel, o jornal da cidade. Era uma cidade pequena, não era muito grande. E um dia eu estava saindo para a igreja cedinho, e eles colocaram o jornal ali. E quando eu peguei o jornal, eu vi na capa a foto de um homem que tinha mais de 60 anos, e a manchete dizia assim: pastor de mais de 60 anos utiliza sua influência para abusar de uma menina de 12 anos. Eu fiquei indignado. Como é possível um pastor de mais de 60 anos, ele usa sua influência para poder abusar de uma menina de 12 anos? Eu lembrei que não é uma questão de educação. O ser humano que não vive debaixo do governo do Espírito de Deus, seu coração é como um mar morto. Ele é uma máquina desgovernada. Ele pensa coisas que não deveria pensar. Ele deseja coisas que não deveria desejar. Por fora pode ser até bonitinho, mas por dentro é como sepulcro calhado. Não sei se você lembra, um dia Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês são como sepulcros calhados, por fora lindo, mas por dentro podridão. Não é uma faculdade de teologia, não é ser ancião da igreja, não é fazer parte de uma igreja e ter o seu nome ali, que simplesmente resolve o teu problema e resolve o meu problema. A notícia má, a notícia ruim é que você nasceu em um mundo de pecado e eu também. A má notícia é que você está contaminado e eu também. Existe um vírus desgraçado em nosso coração, e ele faz com que o nosso coração seja como um mar morto. É como uma fonte de água salgada, e esta fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nessa história, não é o mar morto que vai ao encontro do rio. O mar morto, ele não pode curar-se a si mesmo. O mar morto, ele simplesmente está morto. A má notícia é que você e eu, nós temos um coração doente, nós temos uma natureza enferma, e não podemos curar pelos nossos próprios esforços. Não é a educação, não é a cultura, não é a religiosidade. Nada disso pode resolver o seu problema e o meu problema. Essa é a má notícia. Só que eu quero dizer para vocês que existe uma boa notícia, amém? Amém. Alguns estão olhando para mim com cara de misericórdia, estão ficando já deprimidos. Então não vou continuar falando da má notícia. Agora eu quero me deter à boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia, ela fala de um rio, ela fala de um remédio, saindo lá do altar. O altar aqui, o altar do santuário, é uma representação do trono de Deus. Então, saindo lá do trono de Deus, existe um pequeno córrego, que tem uma trajetória definida, que tem um alvo definido, e o seu alvo é chegar ao mar morto. Este córrego se transformou em um rio. E o que é que representa o rio? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de São João, capítulo 7. João capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 37. Evangelho de São João capítulo 7, nós vamos ler o versículo 37, o 38 e o 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse
com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz assim: os que creem em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E o versículo seguinte diz assim: isto ele disse, referindo-se a quem? Ao Espírito Santo, que eles ainda haveriam de receber. Quem é o rio? Quem é o rio? O Espírito Santo representa o rio. E o que quer dizer isso? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus é o melhor presente que o céu podia dar ao homem. E o que tem isso a ver com esta visão? Como entender isso no contexto da visão? Lá do trono de Deus sai este rio. Existe um Deus que olha para essa terra. Esse Deus olha para você. Ele olha para o seu coração e para o meu coração. Ele sabe que nosso coração é como um mar morto. Ele sabe que meu coração está doente, e por isso eu não posso ser plenamente feliz por mim mesmo, e por isso eu não posso fazer os outros felizes como sonhou Deus, como projetou Deus no princípio da criação. Ele vê esse coração egoísta. Esse coração, ele é propenso à pecaminosidade, à maldade, tudo aquilo que não agrada a Deus. Esse coração é como um imã que atrai o mal, e ele recebe o mal, ele não recebe todo o mal, e ele recebe com muita facilidade. Esse coração, esse mar morto, ele é alvo do amor de Deus. Então Deus olha para a terra e Deus diz assim: ali está Jeú. Jeú é meu filho, o coração dele está enfermo, é como um mar morto. Então ele diz assim: Espírito Santo, vai lá, você tem que ir à terra, alcança o coração dele, entra ali, porque somente o teu poder poderá sanar, curar aquele coração enfermo. Então o Espírito Santo, ele foi enviado a esta terra, e ele tem uma trajetória definida, ele tem um objetivo claro. O objetivo dele é alcançar teu coração, amém? Você é doente, eu também, mas existe remédio para nós, e o remédio é grátis, ele está à nossa disposição, amém? Amém. Era o melhor que o céu tinha para dar. Por isso que as últimas palavras de Cristo nessa terra estão lá em Atos 1:8, quando ele diz: recebereis poder quando venha sobre vocês o Espírito Santo, e vocês poderão me representar. As pessoas olharão para vocês e verão o meu caráter pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. A escritora Ellen White, ela diz assim: mas o homem não se pode transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio esta mudança possa ser efetuada. O fermento, algo totalmente externo, precisa ser introduzido na farinha antes da operação desejada efetuar-se. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora, ela precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada por quem? Pelo Espírito Santo. Todos que quiserem ser salvos, nobres ou humildes, ricos ou pobres, precisam submeter-se à atuação deste poder. E ela continua dizendo: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária ou cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja, amém? Quando eu leio esse pensamento, meu coração vibra de alegria, porque não importa as condições em que você nasceu, não importa as tendências que você herdou, aqui diz toda T-O-D-A, toda tendência hereditária ou cultivada para o mal,
ela pode ser vencida através do Espírito Santo de Deus, amém? Não importa a tendência que você herdou, o ambiente que você nasceu. Na Bahia, eu trabalhei na Bahia, eu conheci um homem, filho de um fazendeiro, um homem de muito dinheiro. Quando seu filho tinha 12 anos, o seu pai o levou no prostíbulo, chamou uma prostituta e disse: ensina meu filho a ser homem. E ali começa a vida de prostituição de um menino de 12 anos. Um pai que tinha muito dinheiro, uma vida muito fácil. E ali ele percebe que já trazia nos seus genes uma tendência à prostituição, porque o seu pai era promíscuo, tinha muitas mulheres. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado, porque a prostituição levou a bebida, levou o cigarro, levou muitas outras coisas. Uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de farra, que fez muita gente infeliz. E um dia, com um vazio existencial, um buraco no coração, apesar de ter dinheiro, apesar de ter sexo, um camarada inteligente, de uma boa aparência, de ter mulheres e muitas à sua disposição, ele descobriu, ele não era feliz. Aquilo tudo não preenchia o vazio da alma. E um dia a palavra de Deus chegou à sua vida. O rio nunca deixou de buscá-lo, porque mesmo estando na prostituição, ele era alvo do amor de Deus. E um dia o rio entrou no coração dele. E quando o rio entra, meu irmão, tudo muda, amém? Amém. Essa história, ela fala de um rio que entra no Mar Morto. E quando ele entra no Mar Morto, esse Mar Morto, ele passa por uma transformação. Não importa a condição que esteja o Mar Morto. Eu tive o privilégio de batizar esse homem. Hoje é um dos melhores amigos que eu tenho aqui no Brasil. Quando eu vou na Bahia, eu passo horas, eu posso passar a noite inteira conversando com ele, contando as coisas grandes de Deus, a obra de Deus na vida dele. E aí ele começa a perguntar: conta para mim os feitos de Deus na tua vida nesses últimos anos, nesses últimos meses. Nos deleitamos em falar de Deus. Ele fala da sua dependência de Deus. Acorda todo dia de madrugada, ele ora assim com o rosto no chão. Ele diz: eu preciso de Deus cada dia. Sem o Espírito de Deus eu estou frito, porque o diabo conhece o meu pecado. E eu tenho percebido que ele tem tentações programadas e bem elaboradas cada dia para mim, conhecendo as minhas tendências que já foram vencidas pelo poder do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus você está frito. Não importa quem você é. Você pode ser pastor, você pode ser um líder da igreja. É o Espírito de Deus que transforma o mar morto em um mar que produz vida em abundância, amém? Amém. Existe esperança para você, existe esperança para mim. Mas não tenta ser cristão na tua força, não tenta ser cristão na tua inteligência. Se você aprende a viver uma vida de dependência do Espírito Santo, você verá a glória de Deus na sua vida. Através dele está o poder para representar o caráter de Deus, o poder para representar a glória de Deus. Eu gosto de Ezequiel 47, sabe por quê? Porque ali mostra um Deus que não tem falsa expectativa de mim. Ali mostra um Deus que me conhece. Ele sabe que eu levo um mar morto dentro de mim. Ele conhece as minhas debilidades. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece as minhas tendências. Mas sabe o que é que mais me encanta? É que, sabendo tudo que eu sou, Ele não desiste de mim. Ele me ama. Deus te ama, sabe por quê? Porque você é a coisa mais linda que Deus tem nessa terra. Quando eu era estudante de teologia, nas férias, eu tinha que vender livros para poder pagar os meus estudos, um trabalho que nós chamamos de comportagem. E houve umas férias que eu estava vendendo livros de saúde, e eu busquei médicos, profissionais de saúde, para vender para eles estes livros. E eu lembro que um dia eu estava no hospital, eu tinha agendado aí uma visita a um médico. Eu ia mostrar para ele aqueles livros. Eu estava lá esperando ser atendido, quando de repente se aproximou uma mulher. Ela trazia um menino. Aquele menino devia ter uns 3 anos.
Quando ela se aproximou de mim, eu olhei para o menino, eu me assustei. Pense no menino feio. Eu nunca tinha visto um menino tão feio. Eu me assustei. Mas ela levantava aquele menino, ela sorria para ele, ela brincava com ele. Eu olhava ela falando com o menino, mas o menino não respondia, o menino não sorria, o menino não se movimentava. Era um menino muito estranho. Eu via brilho nos olhos dela, olhando e brincando com aquele menino e falando com ele. E como ela ficou ali do meu lado, nós começamos a conversar. Eu conheci uma história que eu nunca vou esquecer. Aquela mulher olhou para mim e disse: esse menino aqui é a coisa mais linda que eu tenho nessa terra. Ele é meu filho. Esse menino é um milagre. O nascimento dele, ele teve paralisia cerebral. O meu filho não fala, ele não caminha, ele não tem controle sobre nada. Mas eu aprendi com ele coisas que de outra forma eu jamais aprenderia. Ele é o meu maior tesouro. Ele é a coisa mais linda que eu tenho nessa terra. Quando eu saía dali, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele dizia para mim assim: Jeú, você é como esse menino. Você não é perfeito. Você não tem controle sobre nada. Às vezes você pensa coisas que não deveria pensar. Às vezes você deseja coisas que não deveria desejar. Às vezes coisas que você quer fazer, você não consegue fazer. Você não tem controle sobre nada. Mas você é a coisa mais linda que Deus tem nessa terra, porque você é filho de Deus. Ele não desistiu de você. A minha filha tem 15 anos. A minha filha não é perfeita, mas para mim é a coisa mais linda que eu tenho nessa terra. É o meu maior tesouro. Você não é perfeito, mas você é filho de Deus. Deus não desistiu de você. Ezequiel 47 foi escrito para falar que Deus enviou o remédio, e que existe remédio para mim e para você. Amém? Ele está disponível. E através do Espírito Santo que nós podemos regressar ao plano original e desfrutar do que significa viver vida em abundância. Jesus disse: os que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Este rio, ele faz referência ao fruto do Espírito, é o amor. Ele quer encher teu coração de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Ele quer dar dignidade a você. Mas deixa Deus ser Deus. Abre teu coração ao rio, porque somente quando Ele entra é que pode haver transformação. Existe alguém nesta noite que entendeu essa mensagem? Existe alguém nesta noite que está necessitando desesperadamente do rio? Existe alguém nesta noite que gostaria de dizer: ó rio do Espírito, eu abro meu coração para Ti. Esse mar morto, eu quero que seja lugar da Tua habitação. Entra e muda o que quiser mudar, porque eu abro meu coração para Ti. Quer fazer essa oração comigo? Existe alguém que necessita desse rio desesperadamente? Então os coloque em pé. Eu quero orar por você.